Boa noite a todos. Hoje, o Momento Bancário com a presidenta, excepcionalmente comigo apresentando Dionísio Reis Siqueira, secretário de Saúde do sindicato, pois o tema hoje é saúde e condições de trabalho. A Juvândia não pôde vir, está num compromisso inadiável, e hoje, 23 de maio de 2016, vamos discutir saúde e condições de trabalho e a nossa campanha Assuma o Controle. E para fazer essa discussão, eu estou aqui com a Renata Paparelli, psicoterapeuta, coordenadora da Clínica de Trabalho da PUC e também coordena nosso encontro de saúde. Fala um pouquinho para a gente, Renata. Os encontros de saúde são momentos em que são encontros que acontecem uma vez por semana aqui no sindicato, com duração de aproximadamente 2 horas, nos quais as pessoas que se inscrevem, bancários e bancárias, têm a possibilidade de falar sobre questões de saúde e, especialmente, acabam trazendo questões de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Dá uma boa noite para o pessoal. Boa noite. Estamos aqui também com o Júnior, o Edson Aparecido Carvalho Júnior, que é delegado sindical na sua agência, empregado da Caixa, né, Júnior? Isso. Dá uma boa noite para o pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, gente. A discussão hoje, a gente está lançando, já foram diversos dias de lançamento da campanha Assuma o Controle. A discussão ela é sobre a organização do trabalho, o dia a dia dos bancários, e a maior parte das denúncias que a gente tem, que chegam para a gente, são denúncias a respeito da sobrecarga de trabalho, ou das metas abusivas, ou do assédio moral. A gente tem, já há 5 anos, um acordo de combate ao assédio moral. Conquistamos no ano passado a cláusula 57, que faz com que a gente discuta com os banqueiros, discuta com os bancos, a questão do quanto a gestão afeta os bancários da sua saúde, e para a gente isso é bastante importante, a gente fazer essa discussão da saúde do bancário e a perspectiva do trabalho nessa saúde. Eu queria perguntar primeiramente aqui para a doutora Renata, por que os bancários procuram esse grupo de trabalho? Vamos direto para esse grupo. Vamos lá. Então, o grupo, em princípio, é para quem queira vir falar sobre saúde de um modo mais qualificado e num grupo. Mas as pessoas que acabam vindo, em geral, são pessoas que têm algum nível de sofrimento psicológico relacionado ao trabalho. As principais queixas, não é? Aparece gente com quadros depressivos, com questões de ansiedade, de estresse pós-traumático e também muitas queixas o tempo inteiro de assédio moral relacionado ao trabalho, assédio moral no trabalho. De modo que a gente, inclusive, fala de uma espécie de gestão por assédio moral, porque não é aquele assédio que diz respeito a um gestor, a uma pessoa, não, é uma lógica do trabalho, na organização do trabalho que é assediadora, posto que procura levar as pessoas a irem além do seu limite subjetivo o tempo inteiro. É exatamente isso que a gente observa também no sindicato, essa questão das metas, que é uma questão institucionalizada nos bancos, e a redução do pessoal que faz com que aí, menos trabalhadores façam mais trabalho. Então você tem uma exigência de aceleração da lucratividade constante, uma exigência de aceleração da lucratividade, então de fazer mais trabalho com menos trabalhadores. A gente vê aí os bancos com altos números de demissão e redução de pessoal. A gente observou isso também na Caixa Econômica e viu uma grande expansão de agências por um período. Como que é lá na sua agência, Júnior? Olha, a minha agência, ela teve um período em que só funcionavam dois postos no atendimento térreo, que é caixas e social. E em atos a gente conseguiu ganhar mais um funcionário, mas recentemente a gente perdeu inicialmente se perdeu a vaga e a função e foi prometido uma outra vaga sem função para atender o social e os caixas. Quantos caixas são lá? Eram 3, agora 2. Que bairro que é a sua agência? É a agência Fazenda da Juta, na região da Sapopemba. E
E a fila é grande lá? Bastante, é uma região muito populosa. O segundo bairro mais populoso da capital, só perde para o Jardim Ângela. Aquele eixo ali é bem movimentado. E agora assim, agora não, daqui a algum tempo com o monotrilho que vai passar por ali, a tendência é aumentar bastante o movimento. Joia. Da mesma forma que o Júnior está relatando para a gente a questão do trabalho operacional ali do caixa, que aumenta e tem sempre uma demanda grande, também é dos empregados que tem que fazer as vendas e tem que fazer do dia a dia. A gente diz que o bancário tem que assumir o controle para reverter de forma preventiva esse adoecimento. Como que você faz essa leitura? Porque eu sei, Renata, que você também tem estudos a respeito do tema, fora desses encontros. Então, esse é um grande desafio mesmo, né? Acho que, primeiro, né, se cada bancário, se cada bancária puder ter a clareza, não é, de que não está sozinho, muito embora tudo o que aconteça na agência vá na contramão disso, né? A ideia da organização do trabalho é o tempo inteiro individualizar as questões, pôr as pessoas em situação de isolamento. Mas assim, se o bancário e a bancária tiverem a condição de de se perceberem não sós com esse apoio do sindicato, eu acho que isso em si já é um grande ganho e é um grande desafio, né? Porque o que a gente percebe é que os bancários que chegam ao grupo tiveram acesso a muitas informações, mas não incorporaram muitas vezes essas informações, né? E depois o sindicato foi lá, conversou com eles, mas eles continuaram trabalhando e adoecendo. Não vai acontecer comigo. Aí tem uma lógica, né, também individualizante dos problemas que acaba culpabilizando os adoecidos como se fosse uma questão deles, de fraqueza ou qualquer coisa assim. E aí, então, as pessoas acham que não vai acontecer com elas, né? A gente chama muito essa questão do trabalhador de presenteísmo, né? Que é o trabalhador que doente continua trabalhando. Muitas vezes o médico pede que ele se afaste, ele não se afasta, o sindicato avisa para ele que prejudicial, ele continua trabalhando. Então, acho que para isso também é muito importante a nossa campanha Assuma o Controle, vamos mudar esse jogo. E aí é importante que o bancário entre em contato para falar da situação da sua agência, para falar da situação da sua concentração do seu local de trabalho, pelo telefone 3188-5200 ou no site, tem um linkzinho que está com esse aviso aqui. Importante você entrar lá, acessar e você vai ver toda a orientação para fazer a denúncia. Fala um pouco mais para a gente, Júnior, o que você acha que o bancário pode fazer para reagir a esse adoecimento que parece que está fadado a adoecer os bancários? Olha, se reconhecer primeiro, né, e parar de se enganar, achar que vai dar conta e ir até o limite, né? Eu posso me incluir também nesse aspecto. Eu tenho procurado fazer aquilo que eu posso com todas as minhas forças. Às vezes dá conta, às vezes não, mas a gente fica se testando mesmo, né? É uma característica do ser humano e o bancário tem isso bem institucionalizado. E tem aquela questão dos colegas também, né? Foi muito a cobrança dos próprios colegas do seu desempenho, né? Aquela coisa de você achar que as coisas vão se resolver por si só, né? E eu tive uma oportunidade agora de fazer um curso com outros colegas de outros bancos e foi bem marcante. Você se reconhecer no meio, né? Porque até então você vive a realidade do seu banco, você não conhece muito bem os demais colegas. Mas a gente acaba percebendo quanto as nossas vidas são muito parecidas, as nossas rotinas são iguais. Foi uma experiência muito boa e que legal. E me trouxe essa oportunidade. Essa experiência diversos bancários têm com a gente nos encontros de saúde. Né? Infelizmente, muitos chegam já no momento extremo, né? Então, no próximo bloco a gente vai tratar um pouco mais sobre a questão dos encontros de saúde e a gente deixa o recado para os bancários que entrem e conheçam mais o Assuma o Controle. Então, a gente vai para o intervalo agora e já volta já com o próximo bloco.
Bom, boa noite, segundo bloco aqui, momento bancário com a presidenta, excepcionalmente dessa vez com o secretário de Saúde, Dionísio, que vos fala aqui. Além da Renata Paparelli, doutora, do Júnior, que já falou com a gente, delegado sindical, a gente está com o Leonardo Focomich. Falei certo, Leonardo? Focamich. Falei errado. Também aqui, empregado da Caixa. Dá um oi pro pessoal. Boa noite, né? Primeiramente para todo mundo que está assistindo a gente e pela oportunidade de participar aqui com vocês. E a gente ficou de falar nesse bloco um pouco sobre a questão dos encontros de saúde. Agora, antes da gente entrar na questão dos encontros de saúde, a gente estava discutindo, Leonardo, a questão do Assumo Controle, que é a campanha de saúde que a gente está tocando aqui no sindicato, que fala que das denúncias, a maior parte das denúncias que a gente tem são sobrecarga de trabalho, questão de metas abusivas, né, aquela meta que sempre cresce, e a questão de assédio moral. Você vivenciou, conheceu colegas que vivenciaram situações desse tipo? Como é que foi? Como que você conhece essa questão? Na verdade, para todo bancário é corriqueira essa situação, né? Eu acho que todo mundo conhece algum colega que ou é afastado por questões psiquiátricas, né? Que eu acho que acaba sendo bem comum, né? E eu acho que, inclusive, na própria dependência, né? Muitas dependências têm colegas que estão fora, então a gente acaba vendo isso até com uma preocupante naturalidade, né? Como se isso fosse parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. E uma das maiores questões, eu acho, que a gente enfrenta, assim, são a falta de condições, né, devidas para desempenhar a nossa função e a questão principalmente das decisões estratégicas dos bancos, né, não contemplarem a parte da gestão de pessoas, que assim, a imposição de metas e realmente você não tem as ferramentas apropriadas ou um acompanhamento também psicológico, um acompanhamento sério do quadro psicológico ali dos colaboradores, né? Bom, a gente hoje, coincidentemente, está aqui com 2 empregados da Caixa, eu me incluo também, são 3 empregados da Caixa, mas dizer que as denúncias são bastante variadas e sortidas, né? O Itaú recebe grande parte, a maioria das denúncias, o Itaú, Santander, Bradesco. As denúncias são de sobrecarga, são de metas abusivas, aquelas metas que vão sempre crescendo, né, por mais que o trabalhador... E a questão do assédio moral, né? A humilhação, muitas vezes dirigida, às vezes é numa pessoa só, às vezes é na equipe toda. E aí, eu queria, já passando para aquele debate sobre a questão do encontro de saúde, perguntar para a Renata que se tem esses relatos, como é que é isso no grupo, como é que os bancários relatam já lá no grupo, no momento, alguns já no momento extremo, né, que já adoeceram, como é que eles relatam essas impressões do local de trabalho. Frequentemente as pessoas que chegam ao grupo, elas realmente já adoeceram, elas já têm uma situação difícil, muitas pessoas estão afastadas do trabalho, ou estão nesse período de afasta, volta, volta, afasta.
E as queixas que aparecem, as histórias são histórias que quando eu conto para os meus alunos na universidade, eles não acreditam, né? Eles só acreditam quando eles vêm e ouvem os bancários contando. Mas quando eu dou exemplos em aula, eles falam, ah, a Renata é muito exagerada. Não acreditam, porque são histórias muito dramáticas de assédio moral, tem uma questão de gênero que vem cada vez mais aparecendo, com essa transformação dos bancários em vendedores, né, nessa espécie de vendedor de produtos bancários. Então, entra a questão da mulher, da aparência, do decote, do batom. Então, tem muito assédio sexual e assédio moral também relacionado a gênero. E essa experiência de tentar e não conseguir, né? Parece que essas metas são verdadeiras missões impossíveis. Uma outra coisa que aparece muito nos encontros é uma espécie de neurose da perícia, né? Então, as pessoas em situação de afastamento, além de terem que provar o tempo inteiro que estão adoecidas, provar para a família, provar para os colegas, provar para todo mundo, elas também passam por esses verdadeiros massacres no próprio INSS, né? Essa é uma questão bastante complicada, a gente pode dizer, né? A gente, além de todas as questões que a gente tem, a gente enfrenta também essa questão que é a subnotificação, né? Sim, a subnotificação. Subnotificação no total. Você tem, por um lado, você tem o presenteísmo, por outro lado, você tem as pessoas que buscam a previdência e não conseguem a assistência, Sim. muitas vezes pela forma e pelo método utilizado, não é tanto, muitas vezes, pelo profissional, mas também pelo método que é utilizado pelo INSS, que é financista, né? De baratear exato. o custo do INSS e fica, às vezes, sem respaldo algum, né? Queria perguntar também aqui para o Júnior, que além de bancário, ele é delegado sindical. Sim. E aí eu queria perguntar como é que você faz para levar a informação para os bancários no local de trabalho, como que você faz a discussão? É fácil, sendo delegado sindical, como é que funciona isso? Esse é um processo até natural, né? Pelo menos na Caixa a gente tem esse companheirismo, essa cumplicidade. Então acaba sendo um trabalho natural. Se eu não tivesse sido eleito, por questões já da minha pessoa, eu também faria esse trabalho sem dificuldades. A gente tem colegas que eu tenho particularmente uma colega que sofreu um problema motor, né, de fibromialgia e que por consequência também afetou o psicológico sobremaneira. Foi uma cena bem triste e a gente percebe que a pessoa ela não consegue emitir o grito de socorro. Ela está totalmente tomada pela situação e isso acredito seja comum em praticamente todas as agências. Legal. O delegado sindical tem essa função também de fazer essa luta no local de trabalho. Isso é um desafio nosso, viu, Renata? Porque a gente tenha em todos os bancos a organização do local de trabalho. A gente tem no Banco do Brasil, tem na Caixa, e pretende que tenha também em todos os bancos. Né? A gente já faz a discussão no nosso estatuto mesmo do dirigente de base, de fazer essa organização. Porque essa discussão que a gente faz, que a gente chama aqui de assuma o controle, põe um controle como símbolo, tem a ver com o nosso dia a dia. O quanto questões externas determinam a nossa saúde, determinam o nosso dia a dia, o quanto a gente vai alcançar de satisfação até pessoal. Né? Quando a gente entra numa perspectiva, e é uma perspectiva coletiva, como a ajuda do Caixa, que sabe que não tem como fechar se ele não colaborar, né? É também no fechamento das metas. Né? E nessa perspectiva coletiva, a frustração fica uma frustração coletiva também, né? E fica uma frustração geral, que é individualizada na hora de cobrar e fazer a avaliação. Como é que você vê isso nos locais de trabalho que você já trabalhou, Leonardo? Então, isso na verdade, eu acho que isso que o Júnior comentou, também eu acho que tem uma situação de tabu, né? Que ainda é difícil de lidar, né? Porque isso é visto como uma fraqueza. Né? Então, assim, a pessoa que fraqueja é porque ela não está preparada para assumir aquele posto de gestão, não sei, é visto como praticamente uma falha de caráter, né?
né? Isso institucionalmente é o que a gente vê. E é muito comum essa situação dentro da... Parece que essa estrutura de assédio e de perseguição, assim, é praticamente uma prática institucional. Que isso é um modo para você conseguir os resultados, que é pressionar e levar muitas pessoas a uma situação de adoecimento. Porque, em primeiro lugar, tem momentos da nossa vida pessoal que a gente está mais fragilizado. Em que, assim, esse tipo de pressão no ambiente de trabalho, ele colabora e muito para você construir um quadro de adoecimento mesmo, né? Isso é muito comum, eu acho que na categoria bancária, né? Os bancários, eu acho que estão muito expostos a esse tipo, até por um monitoramento online de metas, aquela coisa de você chegar no seu ambiente de trabalho e monitorar a sua produção, e os bancos andam individualizando muito isso, né? Existe a meta do gerente, a meta do assistente, tudo não é construção coletiva, é muito mais individual. Então, assim, aí vem essa questão do individualização, né? Individualização do fracasso. E não se respeita a questão de que as pessoas são diferentes, os locais são diferentes. A gente, na nossa proposta, Fim das Metas Abusivas, a gente coloca bastante disso, que os locais são diferentes. Quando as pessoas saem de férias, tem que reduzir a meta, porque as pessoas pegam a meta de quem sai de férias. Então, acho que todo mundo aqui está colocando a questão do adoecimento, a perspectiva do adoecimento. Então, eu achava importante, antes da gente encerrar, a Renata colocar para a gente como que a gente tem acesso, os bancários têm acesso a esses grupos para debater a questão do adoecimento. Então, acho que é importante pensar assim, né? Os grupos, eles são espaços também onde a gente constrói estratégias de enfrentamento. Enfrentamento individual, enfrentamento coletivo, né? Desses problemas. Não existe predisposição individual, nem fraqueza individual. Eu só queria também deixar isso bem, bem claro. Para entender o adoecimento é uma coisa super complexa, mas não se trata disso mesmo, né? Como o Leonardo estava dizendo, de fraqueza ou qualquer coisa assim. Os grupos acontecem às quintas-feiras à tarde, é só ligar para o sindicato e a gente sempre divulga quando começa cada semestre letivo da universidade. Vindo no começo, pode vir. Pode vir, se quiser pode vir, serão muito bem recebidos. As pessoas que vêm costumam gostar bastante. E são espaços potentes nesse sentido também, né? Da construção de formas de enfrentamento, de se apropriar do que aconteceu consigo mesmo, entender isso nessa outra dimensão, que não é a dimensão culpabilizante, né? As pessoas saem muito fortalecidas do grupo. Isso é muito importante, esse trabalho que o sindicato faz é muito importante, essa questão dos encontros de saúde, a questão da organização dos locais, a organização dos bancários, e a gente tem uma resistência a ser feita nos locais, né, que tem que ser feita pelos bancários. Os bancários, que muitas vezes dizem que o sindicato não foi lá, que não fez, que não resolveu, eles são os olhos e os ouvidos do sindicato. Então, se não entrarem em contato com a gente, e lembro de novo o telefone, 3188-5200, se não entrarem no site, entrarem no link, falarem da situação do seu local de trabalho, o sindicato, ou não falarem com os dirigentes e funcionários que visitam sua agência, o sindicato não tem como fazer e como participar junto com você da solução desses problemas. Então, acho que fica o recado aqui do nosso Assuma o Controle para solucionar esses problemas com a ajuda dos bancários para que a gente não tenha mais esse adoecimento dos bancários. Então, estamos chegando ao fim. Queria desejar uma boa noite a todos e é isso aí.